Ora, boa tarde a todos. Tenho que agradecer o convite em meu nome pessoal e em nome do Instituto de Apoio à Criança para estarmos aqui hoje a representar, no fundo, um bocadinho as crianças de todo o país. Nós somos uma IPSS com abrangência nacional e existimos há 32 anos para a promoção e defesa dos direitos da criança e é na qualidade nessa qualidade que estamos aqui hoje. De facto, não tenho nada muito estruturado, muito programado, porque também na linha da doutora Leonor, aquilo que eu gostaria de facto era de estar aqui disponível para algumas das vossas dúvidas e das vossas questões, apesar da doutora Denise me ter responsabilizado para falar aqui sobretudo de duas questões. Uma delas tem a ver com aquilo que nós estamos a fazer às nossas crianças, que tem a ver com a competição, com aquilo que exigimos das nossas crianças de serem sempre os melhores em tudo e o nível de frustração que isso lhe gera, a ansiedade que isso lhe gera. E não só enquanto pais, aliás, eu acho que o problema começa mesmo na escola. Quando nós os comparamos com os outros e quando a própria escola se rege por rankings e por exames e por grandes situações de stress para que o exame corra bem, os submeta tão precocemente a este tipo de avaliações como se o ano letivo, tudo aquilo que eles lá estão a fazer durante o ano letivo não contasse para nada, até porque nós, enquanto adultos, sabemos muito bem aquilo que nos gera uma situação de avaliação e que muitas vezes põe em causa tudo aquilo que nos preparámos e que fizemos até então, nomeadamente numa entrevista de emprego, e portanto pôr crianças, por exemplo, com 10 anos a fazer exames nacionais não é justo, não é justo para a criança, não é justo para o professor, não é justo para a criança também na medida em que não tiveram todos o mesmo professor, portanto não tiveram todos o mesmo tipo de oportunidades, não tiveram todos a mesma experiência de vida. Eu lembro-me que há 2 anos um texto do exame de português tinha a ver com biologia marítima. Se nós pensarmos em crianças do interior que nunca viram o mar, estão a imaginar como é que é sair desta abstração e conseguir, num texto de dezenas e dezenas de linhas, que falava sobre biologia marítima, como é que ela vai conseguir desenvolver uma resposta tão criativa como uma criança que vive, por exemplo, em Sesimbra, onde eu vivia na altura, e onde o contacto com o mar é diário. Portanto, isto começa logo aqui. E depois também temos aqueles pais, felizmente temos muitas exceções e não são de toda a maioria, que também projetam de tal forma nos filhos aquilo que gostariam de ter sido e as oportunidades que gostariam de ter tido, que acabam por criar crianças intolerantes à frustração. E depois estas crianças passam a vida de castigo e ainda são vítimas de violência física por parte dos pais. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós lhes damos tudo, porque de facto nós achamos que para sermos bons pais e para os ver felizes devemos dar tudo, estamos a esquecer-nos de lhes dar uma coisa que é fundamental, que é o desejo, a capacidade de idealizar, a capacidade de sonhar, a capacidade de desejar para depois se dar o devido valor àquilo que vamos conquistando. Além disso, enquanto eles vão desejando ter algo, vão também fazendo um processo de conquista. E esse processo de conquista faz parte do seu processo de crescimento, porque se tudo aquilo que nós temos hoje fosse-nos dado de um dia para o outro, nós nem sabíamos, por exemplo, um mecanismo de pescar, não é? Se toda a vida nos tivessem dado o peixe para o prato, nós já tivemos umas experiências. Alguém já pescou, alguém já viu o tio pescar, o avô já foi à lota, já foi comprar peixe com a mãe. Não sei se este será de facto o melhor exemplo, mas é o exemplo de perceber que os ovos não vêm do aviário, que vêm da galinha. E, portanto, é isso, porque de facto existe muito esta concepção nestas crianças mais citadinas, ao contrário das rurais, e daí as diferenças e aquilo que eu falava há pouco da igualdade de oportunidades e das experiências que as crianças vivem, que as crianças da cidade muitas vezes acham de facto que os ovos vêm do aviário, ali do supermercado, enfim. Entretanto, eu como não tenho nada escrito, depois vou-me perdendo, que eu gosto de falar. Estava eu a falar sobre o desejo e a capacidade de desejar e o processo de ter algo. Depois nós ficamos muito frustrados enquanto pais quando lhes damos um brinquedo que eles acabaram de pedir
E depois aquilo não passa de um dia ou dois e perde completamente o interesse, até, ainda para mais quando cada vez vemos que os brinquedos são cada vez mais caros, porque deixámos de utilizar materiais de desperdício, como as minhas colegas da atividade lúdica gostam de se referir. Eu, antes de vir para a atividade lúdica, dizia material reciclado, mas não, reciclado é o brinquedo, não é? O material é desperdício. E nós tínhamos muito mais criatividade para construir o brinquedo. Agora, cada vez são mais caros, eles só desejam tudo o que os outros têm, e depois, de facto, como aquilo é tão instantâneo, o prazer também é instantâneo e acaba depressa. Isto é um bocado como o amor à primeira vista. Quando nós conquistamos no instante deixa de fazer sentido. E quando andamos ali a batalhar, o troféu de facto tem outro significado na nossa vida. E isto é o mesmo que se passa com as nossas crianças. Depois, isto, porque o brincar está na base de todo e qualquer desenvolvimento da criança, não só da socialização como das aprendizagens cognitivas no geral, nós percebemos que eles não têm a criatividade suficiente, não só para socializar com os outros, porque é tudo muito instantâneo, são o tipo de amizades, portanto são amizades que nós em psicologia costumamos dizer que são relações funcionais. Este menino serve para jogar comigo à bola, se não joga comigo à bola já não serve para ser meu amigo. Este menino serve para copiar no teste de matemática, já não serve para mais nada na minha vida, portanto é tudo descartável. Exatamente como a função do brinquedo, quando nós lhes damos tudo o que eles nos pedem de uma forma imediata, sem essa dita conquista. Depois vemos que eles são muito frustrados, que nós, enquanto pais, se calhar não pensamos neles dessa forma, mas percebemos que eles são muito reativos, refilões, não fazem nada do que nós queremos, se for preciso até dão respostas com alguma agressividade verbal e às vezes até física, dão pontapés na parede, dão cabeçadas na parede e por aí fora. E nós não conseguimos perceber isto enquanto pais, mas se perdermos um bocadinho de tempo e se algum dia procurarmos ajuda especializada e não precisam de lá fazer psicanálise 30 anos para descobrirem que afinal o problema está na mãe, porque normalmente é sempre assim, basta um apoio de um técnico, de um psicólogo que vos ouça um bocadinho as vossas angústias e que chegam imediatamente a esta conclusão. Porque, no fundo, aquilo que se passa com o brinquedo é o que se passa com a vida. Eles não desejam aquela relação, eles não construíram relações estáveis de emocionais, porque é tudo no aqui e no agora. E, portanto, quando se diz não, é uma chatice, porque eles não estão habituados, mas o culpado, de facto, um bocadinho na linha da psicanálise, lá vai cair na mãe e no pai, não é? Nomeadamente na mãe, que teve ali logo, quando solicitada, respondeu logo, deu logo tudo de uma vez. E quando nós somos adultos percebemos que, de facto, infelizmente, a vida não é assim. E nós não conquistamos o aqui e o agora quando nós queremos. As coisas vão acontecendo conforme o nosso investimento, o nosso esforço, a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de enfrentar os problemas. E isto parte tudo da educação das nossas crianças, desde que nascem, até o choro. Ir a correr porque a criança chora. Então esta criança nunca vai parar de chorar. Porque, como todos os bons seres humanos, querem a companhia, né? Nós nascemos para estar em sociedade, não para estar sozinhos. E, portanto, se a mãe aparece logo ali, que desgraça se a mãe por acaso está a tomar banho e demora 10 minutos, isto gera uma ansiedade nesta criança que não aprendeu a chorar um bocadinho sozinha. E eu sou completamente contra bebés a chorar, né? Acho que é um pecado. Mas também não podemos largar tudo, deixar queimar o arroz só porque ele está a chorar, porque está com companhia, a gente ali a conversar com ele. Não, se calhar temos que pôr uma peça de roupa nossa, com o nosso cheirinho ali ao pé dele, pôr uma musiquinha, pô-lo a ouvir o barulho da televisão ou de um rádio, para não sentir-se sozinho, mas temos que os ensinar a gerir isto, a ensinar a gerir o espaço deles, a solidão, que é uma coisa que eles também já não sabem gerir. Eles estão sozinhos com uma data de gente, não é? Porque eles têm internet até no bolso. Mas depois, quando estão com amigos, também não sabem estar, porque depois estão todos com a internet na mão, já passou do bolso para a mão. Mas em termos de amigos, de relações sociais, que é aquilo que nos faz crescer e saber trabalhar, estar num grupo de trabalho, saber respeitar as ordens da hierarquia, saber desenvolver um trabalho de equipa, em grupo, para evoluir na carreira e essas coisas todas, nós estamos a deixar aqui uma grande lacuna nestas crianças, nestas novas crianças que já nascem com o telemóvel e com muito mais conhecimento do que nós temos
em relação a estas novas tecnologias. Penso que, apesar de tudo, entre os nossos pais e nós, o fosso ainda era maior porque eles não conseguiram acompanhar esta evolução tecnológica que foi assim tipo boom. Nós ainda vamos contornando ali algumas coisas, mas vos garanto, eles, só se vocês lhes roubarem os cabos e lhes tirarem as mesadas, porque eles vão sempre dar a volta a tudo o que vocês queiram boicotar nos tablets deles e nos telemóveis e afins. Mas para isso também existem ferramentas que vos ajudam enquanto pais. E existe uma que é os miúdos seguros na net, vocês podem consultar e que vos ajuda muito a perceber o que é que se passa com os vossos filhos, porque grande parte da violência que as nossas crianças sofrem, quer na escola, quer ao nível das redes sociais, parte muito desta mediatização de tudo o que nós fazemos, desta capacidade que as pessoas têm de surgir na nossa vida. Os predadores sexuais conseguem fórmulas fantásticas para chegar aos nossos filhos sem nós darmos conta, porque aquela história que nós dizíamos no início da internet e do Facebook, que era pôr o computador na sala, num sítio visível, onde os pais passassem e vissem, é completamente obsoleto, porque, como eu vos digo, eles têm internet no bolso, no telemóvel. Como é que vocês vão controlar a partir do vosso escritório que a criança na escola está a falar com um predador sexual, que por acaso o perfil é de uma miúda que até participa num concurso de beleza e que a está a convidar para ir fazer umas passagens de modelos e que fica entusiasmadíssima e vocês não conseguem controlar. Portanto, além da prevenção primária que nós, enquanto Instituto de Apoio à Criança, fazemos nas escolas para os prevenir do risco, além disso, vocês também têm que evoluir um bocadinho e perceber que tipo de ferramentas é que estão ao vosso alcance para vos ajudar neste tipo de coisas. O cyberbullying, o bullying, que estamos fartos de ouvir falar, que toda a gente diz que já havia no tempo deles, é mentira, no nosso tempo não havia o bullying que há hoje, porque também não havia internet e, portanto, não havia cyberbullying, não havia a facilidade de saber coisas da nossa vida como há agora. Ao nível da violência, já havia muitíssima violência, é certo, mas nós, enquanto pais, não podemos aceitar que exista só porque o nosso tempo também existiu e nós sobrevivemos. Porque o que é certo é que nós já ouvimos todos falar de questões de bulicídio, que é o suicídio decorrente de uma situação de bullying, e isso afeta cada um de nós. E aquilo que nós vimos em 2 semanas ao nível da violência no nosso país, que atenção, eu defendi isto várias vezes na comunicação social, não aconteceu tudo ao mesmo tempo, apareceu, foi tudo ao mesmo tempo, o que nos levou a achar que a violência tinha aumentado substancialmente. Não é verdade. Os pais, os professores, os adultos em geral estão muito mais sensíveis a essas questões e, portanto, não estão tão permissivos, denunciam, pedem ajuda e os próprios, com aquilo que vão aprender na escola, também pedem ajuda com maior facilidade. E daí nós acharmos que existem mais casos. O que havia antigamente era cifras negras que não nos davam os números reais e continuam a existir. De qualquer forma, se por um lado a internet é perversa porque os põe em perigo, por outro lado também tem esta questão de nos ajudar muitas vezes a descobrir coisas que, se não aparecessem lá, se calhar ainda existiam ao nível do silêncio e nós não podíamos agir nem reagir para os ajudar. Por último, porque se calhar já estou a alongar-me um bocadinho, não sei, também era uma preocupação da doutora Denise, até por causa desta questão de eles participarem nestes eventos, nestes espetáculos e noutras coisas também. Era uma coisa muito importante que é nós, se os queremos crescidos, se os queremos responsáveis, se os queremos com capacidade de poder de decisão, temos que os informar e temos também que os ajudar numa coisa que é eles próprios a tomarem decisões. Porque, infelizmente, não sei lá porquê, as mães e os pais não são eternos, o que é uma chatice. Vamos um dia embora, eles vão cá ficar. E, portanto, vão eles próprios ter que tomar decisões sobre a sua própria vida. E o 13º artigo, e espero não estar a falhar no número, porque eles são tantos, da Convenção dos Direitos da Criança fala no direito à participação. E este direito é muito importante, o dar voz à criança. E é também ao escutar as nossas crianças. Elas já sabem mais do que nós pensamos muitas vezes para poder decidir algumas coisas. Não quer dizer que elas decidam o futuro da vida delas, mas podem ser consultadas. E mesmo que não estejam
de acordo com aquilo que era o vosso projeto, então vão discutir e vão com certeza chegar a um acordo. Não vamos ter adolescentes rebeldes sempre a querer fazer o contrário do que os pais querem, só porque sim, porque eles passam muito esta fase só para contrariar. E dizem muitas vezes, nós pais temos uma frase horrível que é: eu quero o melhor para vocês, vocês por favor não digam isto, porque eles próprios, na sua pura inocência, também dizem que era o melhor para eles, não é? Com certeza que eles não querem o melhor para eles. Agora, o que é o melhor para eles, vocês sabem, porque vocês já foram adultos. Eles é que nunca foram adultos. Oh, desculpem, vocês já foram crianças. Eles é que nunca foram adultos. Portanto, parte-se do princípio que, de facto, vocês sabem mais, mas na cabeça deles isso não faz qualquer sentido. E se vocês recuarem à vossa adolescência, também não fazia, porque vocês é que são donos da verdade. Só têm um conhecimento enorme, são espertíssimos e ainda por cima dominam as questões da tecnologia, mais espertos que a maioria dos pais. Como é que o meu pai está a dizer que sabe o melhor para mim? Eu também sei, não quero que nada mal me aconteça. Portanto, nada melhor do que auscultá-los e chegarem a um consenso. Porque, no fundo, o que é a nossa vida se não estarmos constantemente a anuir com o nosso chefe, com o nosso colega de trabalho? Temos sempre que entrar num consenso, numa parceria. E nós precisamos que eles percebam que estão errados, mas que também possam explicar o ponto de vista deles. E muitas vezes eles estão mais certos que nós estão sempre errados e conseguem convencer-nos. E foi também no âmbito desta questão de dar voz à criança que há 25 anos criámos no Instituto de Apoio à Criança uma linha de apoio, a linha SOS de Criança, o 116-111, que existe exatamente para que as crianças possam não só pedir ajuda, como dar opiniões, pedir conselhos. Eu costumo dizer, quando vou às escolas, que esta linha serve para eles falarem sobre tudo e sobre nada. Sobre coisas que são muito importantes e graves, situações de violência, situações de maus tratos, situações de abuso, infelizmente. Mas também serve, muitas vezes, para lhes fazer companhia, porque eles estão sozinhos em casa, não têm com quem conversar e ligam para a linha. Nós temos técnicos durante a semana das 9 da manhã às 7 da noite e nos horários seguintes e ao fim de semana a linha é encaminhada para a Polícia Judiciária e, portanto, alguém atende sempre o telefone. Era importante que vocês passassem esta mensagem aos vossos meninos. 116-111 é uma linha anónima, gratuita, confidencial, é gratuito do telefone fixo e do telemóvel e nós, felizmente ou infelizmente, já ajudámos a salvar muitas vidas. Eu digo infelizmente porque infelizmente acontecem casos que são de uma maldade, de uma crueldade para quem é criança e que nos chegam à linha e que nós conseguimos resolver. Porém, esta linha não está só a funcionar para as crianças. Nós temos o dever cívico, o dever de fazer uma denúncia quando nós percebemos, e hoje estamos a falar de crianças, que existem crianças em risco. Quer no andar de baixo, que achamos que a criança está sozinha, quer a nossa prima que bate na criança porque ela não come a sopa, quer a professora que mete de castigo 3 horas virado para a parede porque a criança não fez o trabalho de casa e por aí fora. Enquanto adultos, vocês têm o dever de denunciar. E como eu vos digo, a denúncia pode ser anónima. Nós depois temos mecanismos com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, a PSP, a GNR, centros de saúde, escolas, temos mecanismos para averiguar a denúncia. Nós às vezes não denunciamos com medo de estarmos a ser injustos, mas não tenho esse receio porque o processo só avança quando nós temos provas. Mas para termos essas provas nós precisamos de saber que algo de errado acontece. E daí a importância de vocês nos ajudarem nesta missão, que é promover e defender os direitos das crianças hoje, no dia delas, que me irrita profundamente haver dias para tudo e mais alguma coisa. Significa que ainda não são todos os dias, não é? Peço desculpa deste desabafo, mas pronto, não é hoje, é todos os dias e por isso nós existimos há 32 anos, todos os dias, em prol das nossas crianças. Muito obrigada e espero que tenham questões e estou cá para vos ouvir e responder naquilo que eu souber. Muito obrigada.